expectativa, né, mesmo com a viagem do presidente e também do ministro da Fazenda, que esse texto pudesse ser levado ainda esta semana. Porém, então, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que essas mudanças ainda, que algumas mudanças foram feitas já na proposta, não foram feitas a tempo para serem validadas com o presidente Lula e também com o ministro Fernando Haddad. Então, eles precisam assinar. Por isso, o texto agora só vai ao Congresso quando eles retornarem da China. Simone Tebet garantiu que as últimas mudanças ali nesse texto do arcabouço não foram de natureza política. Disse que foram apenas alguns ajustes técnicos a pedido da própria Secretaria de Orçamento Federal com o próprio aval do presidente Lula. Tebet disse que como o arcabouço vai valer por muitos anos no Brasil, então é necessário que seja redigido com tranquilidade, fazendo as coisas, né, bem feitas, e não serão ali alguns dias que vão mudar exatamente o impacto desta apresentação do arcabouço fiscal. Felipe Nascimento, eu me pergunto, né? O texto havia sido... O texto não, né? Mas a proposta em si já havia sido apresentada, validada com o presidente. Ele saiu de viagem, deixando aí, né, a incumbência para Simone Tebet apresentar ao Senado. Houve um ajuste, ela fala em não nada político, mas que precisa da validação do presidente Lula. Ainda deixam sinais no ar de que não está assim 100%, né, formatado exatamente esse texto para que ele precise de uma nova validação do presidente. Será que, mais uma vez, ganhando tempo, né, o governo vem ganhando tempo, precisava trazer uma resposta antes dos 100 dias, apresentou, mas ainda assim, né, mais uma vez, adiando para a próxima semana? Pois é, Paula, o que a gente acaba se questionando é justamente qual o teor desses últimos ajustes, né? A ministra Simone Tebet falou que não é nada político, é mais uma questão da própria equipe de economia do governo e com o aval do presidente Lula, porque, teoricamente, eles se falaram e só precisava passar para o papel o que foi falado. A questão é a seguinte, o próprio presidente Lula já tinha dito, isso no dia 26 de março, quando ele iria para a China e acabou não indo por questões de saúde, que o ministro Fernando Haddad não poderia apresentar o plano, a proposta de arcabouço fiscal e não dar explicações e não dar uma entrevista para falar sobre como que aquilo seria realizado. Isso acabou acontecendo, a apresentação do plano, inclusive a gente trouxe aqui em primeira mão na BMC News a apresentação do plano fiscal, da nova regra fiscal, só que agora vai ser apresentado ao Congresso, provavelmente com mais detalhes, com mais minúcias a respeito da própria legislação, de como isso vai ser colocado em prática, como isso chega ao Congresso. E, de verdade, eu justamente não acreditava que isso seria apresentado sem o ministro estar por aqui, até pelo fato de que ele vai ser questionado sobre alguns detalhes, vai ser questionado sobre algumas alternativas do governo, principalmente em relação à arrecadação. Justamente porque a gente fala, né, sobre o governo ter aquele range ali de 110, 150 bilhões de reais que vai precisar para poder equilibrar as contas públicas e zerar o déficit primário no ano que vem. Então, como que o governo vai fazer essa arrecadação crescer? Como que o governo vai mudar a forma de arrecadar ou mudar a forma de gastar com mais eficiência para que a arrecadação seja suficiente? Então, isso gera muito questionamento, não só o texto em si, mas as alternativas colocadas, postas e escolhidas pelo governo para aumentar essa arrecadação. Então, o próprio ministro Fernando Haddad deve ser muito questionado em relação a isso e talvez ele não deixasse, né, isso a cargo da própria ministra Simone Tebet, não só por ele ser o titular da pasta da Fazenda, né, toda a questão econômica está personalizada na figura do Fernando Haddad, mas também, Paula, a gente pode até se questionar numa questão de protagonismo. Se o ministro Fernando Haddad deixar a cargo da ministra Simone Tebet, se o presidente Lula deixar a cargo do vice-presidente Geraldo Alckmin, toda a entrevista coletiva ou os questionamentos e eles tomam o protagonismo, isso pode ser uma questão ruim para tanto Fernando Haddad quanto Lula nessa situação de mostrar quem está com a rédea da situação fiscal do Brasil.
Ou um outro questionamento, Felipe. Ganhando ali um pouquinho mais de tempo para as articulações, inclusive com Arthur Lira, né? Arthur Lira tem sido ali realmente incisivo nesta queda de braços, inclusive ali medindo forças e poder com o próprio presidente Lula, já deixou isso muito claro, até tem o Lula ainda já tem encontrado algumas dificuldades ali em formar base no Congresso. Esse foi o tema do nosso strike, inclusive desta semana, no qual eu fiz um balanço dos 100 dias aí do governo, e o Marcelo Suano muito bem, né, pontuou, cientista político, pontuou muito bem essa dificuldade da articulação que Lula encontra neste cenário atual, em 2023, muito diferente do cenário que ele tinha em 2013, quando ele sempre conseguiu ali, com muitas articulações, né, trazer mesmo partidos que não seja da base dele, partidos de oposição, para ali uma base mais confiável na aprovação de alguns projetos de pautas importantes. Vale lembrar que nesses 100 dias ele só fez relançamentos de programas que já existiam sem precisar da aprovação do Congresso. Ele ainda não passou por esse teste de fogo exatamente, né, essa prova aí, essa bala tão importante que é o primeiro projeto que deve ser passado do novo governo lá na Câmara, para a gente ver aí exatamente a força do presidente diante da Câmara. E Arthur Lira, ele não foi à viagem, ele negou o convite que seria, né, para ele acompanhar Lula à China. Havia ali uma expectativa de que Lula pudesse, né, ter mais tempo para conversar, inclusive com Arthur Lira. Ele negou ali questões de saúde. Pode ser também a questão do protagonismo, como você disse, né? Mas também pode ser ali ganhar um pouquinho mais de tempo até para o governo conseguir articular melhor, principalmente ali, né? Ter a certeza dessa força ali, de pelo menos de uma base, de uma força no Congresso. E temos, né? A gente sabe aí, nós temos aí a consciência, a gente sabe que existem muitos interesses em jogo, inclusive num momento de uma pauta tão importante do governo, que é esta aprovação. O governo está muito confiante de que vai passar, mas ao mesmo tempo o Lira não está sendo tão fácil ali para o presidente Lula. Pois é, Paula, mas por outro lado também, né, a gente vê que a própria comitiva do PP é maior do que a comitiva do PT. Do PP, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, a comitiva que foi para a China junto com o presidente Lula, de deputados e senadores, é maior do que a própria comitiva do Partido dos Trabalhadores. Então já sinaliza aí, de repente, uma articulação com o partido, que é considerado ali do Centrão, para poder articular essa votação e outras coisas caras ao governo do presidente Lula, obviamente. Além disso, né, tem todo esse xadrez no Congresso Nacional, acaba sendo colocado aqui em discussão justamente porque é importante ter uma votação, não só uma votação qualquer, mas talvez uma votação expressiva nessa matéria, que é muito cara ao governo, até para mandar sinais e mandar recados para a oposição, Paula, porque se o governo não tiver uma votação tão forte e coesa ao longo tanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto do próprio arcabouço fiscal, quanto também da reforma tributária, isso pode até mesmo enfraquecer as aspirações do governo Lula ao longo dos próximos 4 anos praticamente, né? Só foram 3 meses até agora do mandato do presidente Lula. Então essa sinalização, né, de trazer o PP mais para perto, de fazer ali uma coesão partidária com Arthur Lira e com outros integrantes do Centrão, acaba trazendo também essa perspectiva de uma votação um pouco mais massiva nessa votação do arcabouço fiscal, que deve acontecer, segundo alguns integrantes, até o mês de maio, né? Até mesmo o próprio ministro Fernando Haddad acredita que isso vai acontecer até maio. Então a gente ainda vai discutir bastante sobre o arcabouço, mas o teor, né, completo dessa proposta só mesmo na segunda-feira. Exato.